Olá pessoal, aqui é Giovanni Barbosa, professor. Estou aqui trazendo para vocês um conteúdo que me pediram para passar a respeito de empreendedorismo, certo? Então, vamos começar entendendo alguns principais conceitos deste assunto que é tão latente na nossa sociedade atualmente. Então, o que significa o empreendedorismo, né? Ele vem do derivado da palavra entrepreneur, que é uma palavra utilizada para denominar o indivíduo que incentivava as lutas. Porém, atualmente ele denomina o processo de se edificar em um empreendimento, que pode ser uma organização empresarial ou social, ou ainda ou um projeto, né? Em alguns casos é possível encontrar a definição de empreendedorismo como ato de empreender. Eu trago para vocês a visão de empreendedorismo como a pessoa capaz, empreendedor é a pessoa capaz de assumir riscos, certo? Então, esse é o conceito mais utilizado, né, dentro de um âmbito empreendedor. Então, pessoa capaz de assumir riscos, né? Então, o empreendedor é aquele que empreende, aquele que deseja abrir um negócio, né, que se submete de forma calculada, né, assume riscos de forma calculada dentro da sua empresa, através dos modelos e planos de negócio, que nós vamos ver posteriormente, né? E também são empreendedores, né, os funcionários que introduzem significativas inovações na empresa que trabalham, gerando valor para essa organização. Ou seja, o empreendedor não necessariamente é aquela pessoa que abre a empresa ou aquela pessoa que investe um capital para fazer essa empresa se desenvolver. Existe essa segunda vertente do empreendedorismo, né, que é do profissional empreendedor, que, dentro dos seus conhecimentos técnicos, ajudam a empresa a se desenvolver, né, de uma forma muito prática, né, trazendo as inovações e gerando valor para essa organização. Então, esse é o profissional empreendedor. Vamos ver um exemplo que pode simplificar bem aonde a gente pode empregar o empreendedorismo. Então, Matilde, ela está desempregada e não sabe mais o que fazer com as contas que não param de chegar na sua casa. A Matilde aprendeu com a sua mãe receitas de bolo, que a vizinhança toda já aprovou e aprovou, certo? Rosana, a irmã de Matilde, sugeriu que ela começasse a fazer bolos para gerar renda e sair daquela situação difícil em que se encontrava. Matilde pensou bem na sugestão dada pela irmã e decidiu iniciar o seu próprio negócio. Neste exemplo, Matilde decidiu adotar o empreendedorismo como modo de vida profissional. Assim, ela pode ser considerada uma empreendedora que decidiu mobilizar recursos para transformar uma ideia em um negócio, ou seja, decidiu empreender, certo? Tinha uma novela bem recente, passava na Globo, que passava bem essa história, né, de uma moça que, né, começou de forma pequena lá na sua garagem a vender os bolos e assim foi crescendo e se tornou uma grande indústria. Todos os negócios grandes, que hoje são grandes, eles iniciaram de uma forma pequena, eles tiveram um início, né? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, tenho que crescer, tenho que ser grande para poder ser um empresário, tenho que desenvolver muito capital, e não, né? As pequenas empresas começam assim, que nem o caso da Matilde, né? Então ela adotou o empreendedorismo como forma de vida, né? Ela tinha ela viu essa oportunidade, e com isso ela tendo o conhecimento técnico para desenvolver as receitas, ela conseguiu adotar o empreendedorismo como um estilo de vida.
Em um grupo de 10 brasileiros, 3 deles já decidiram fazer como Matilde e abrir ou estão abrindo suas próprias empresas. E isso deu principalmente porque houve uma significativa modernização na legislação, facilitando o processo de abertura formal de novas empresas. Essa modernização foi propiciada pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né? Essa lei é recente, se eu não me engano, é do ano de 2016, onde foi se incentivado e criado mais mecanismos que se facilitou muito o acesso à abertura de empresas, o conhecimento a respeito das práticas de gestão, né? Então, é uma lei que onde foi se formalizado o trabalho do MEI, né, que é o microempreendedor microempresário individual, né, que ele tem aí hoje muitas facilidades. A abertura da empresa é feita na hora pela internet, né, ou procurando a sala do empreendedor da sua cidade. Então é muito prático hoje para você ter um CNPJ e começar a atuar como uma empresa. Continuando no nosso exemplo, a Matilde é agora a responsável pela geração do seu próprio rendimento. Ela passa a depender dos seus próprios esforços para ser gerado. Ela não terá mais a segurança de receber uma quantia fixa todo mês. Porém, ela está diante da possibilidade de ganhar muito mais do que ganhava no seu último emprego. Lembra que a gente falou anteriormente sobre assumir riscos calculados? Então, qual é o risco que ela está assumindo? De não ter renda, não conseguir fazer as vendas, né? Mas é um risco calculado. Até um certo ponto ela vai conseguir manter essa empresa. Mas ela também tem um risco positivo, esse é o risco negativo. O risco positivo é ela conseguir atingir os objetivos, né, financeiros dela e ainda gerar mais empregos, fazer essa empresa crescer, né? Então, existe essas duas vertentes, né? Pode dar certo, pode não dar. É um processo, né, que tem que ser bem desenvolvido. E aí entram a importância dos processos de gestão dentro das empresas. O perfil do empreendedor ele foi identificado pela Organização das Nações Unidas para elaborar um programa de educação empreendedora visando reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Olha como já é um conceito antigo, né? A ONU identificou, então, 10 comportamentos empreendedores com 3 características cada um. Esses comportamentos foram organizados nesses 3 grupos de planejamento, realização e poder. O que acontece é o seguinte, toda pessoa nasce empreendedora? Não. Mas todas que tem a veia empreendedora, ela nasce com algumas características que podem auxiliar ela dentro desse processo empreendedor, ou ainda podem ser desenvolvidas. Caso a pessoa não tenha essas características, ela pode, se houver um interesse, desenvolver essas características. Vamos ver de que forma. As características, então: busca de oportunidades, iniciativa, então a atitude de fazer coisas que alguém peça ou antes de ser forçado por algumas circunstâncias, agir para promover a expansão dos empreendimentos de novos segmentos, aproveitar chances extraordinárias para iniciar um empreendimento, obtendo financiamento para conquistar recursos. Então, é a questão da iniciativa, da proatividade, que muito se fala, né, nos próprios processos seletivos, se discursa muito a respeito de proatividade, né? Então, esse é uma característica do empreendedor. Ele não espera a coisa acontecer, ele vai atrás, né? A propensão de se submeter a riscos calculados, então avaliar as possibilidades e calcular os riscos nelas envolvidos, agir sistematicamente para diminuir os riscos e inserir-se em situações que impliquem
desafios ou riscos moderados. Né? Então, é uma pessoa que lida muito com planejamento, é uma pessoa que gosta de ter as etapas da sua jornada, do seu dia a dia bem definidos. Né? Olha, vou acordar, vou fazer isso, aquilo, outro. Né? Então, ela entende quais são os riscos que pode acontecer dentro do processo através do planejamento. Exigência de qualidade e busca de eficiência. Então, procura por modelos melhores de fazer as coisas, com maior velocidade e menor custo, agir para realizar coisas que satisfaçam ou superem os padrões de excelência, desenvolver ou utilizar procedimentos para garantir que o trabalho seja finalizado no prazo e com o padrão de conformidade combinado pelo cliente. Então, é uma busca, uma persistência pela qualidade, né? Hoje tem um programa que é um seriado chamado O Sócio, né? Ele passa na TV a cabo fechada, mas também tem os episódios disponíveis no YouTube. E que é o Marcos Lemonis. Ele divide as empresas em 3 pilares, que é pessoas, processos e produtos. Né? E independente do item que se for trabalhar, a visão pela qualidade, pela excelência, por oferecer um produto de extrema qualidade, por exemplo, isso é fundamental, né? Hoje em dia, a qualidade ela já não é um diferencial, ela é uma obrigatoriedade, né? Hoje, se você oferece um produto, uma qualidade média, tá? E com um valor médio, e outra pessoa oferece um produto com a mesma qualidade média, mas com um produto mais acessível, né? As pessoas vão optar pelo que tem um custo mais acessível. Por quê? Porque é uma commodity. Isso é uma commodity. As pessoas, se as coisas são de similar valor, de similar característica, o produto ou o serviço, sempre vai ser optado pelo que tem o custo menor. Então, por isso que tem uma preocupação muito grande das empresas atualmente com relação à excelência, né? Com relação a oferecer um diferencial competitivo, com relação a oferecer algo melhor no mercado, e não apenas se preocupar em fazer um produto de qualidade. Isso sim é importante, mas não é o mais importante. Né? Seguindo, então, a respeito de comprometimento. Agir diante de dificuldades significativas, agir de modo insistente ou mudar de estratégia para enfrentar um desafio ou superar um obstáculo, e assumir pessoalmente as responsabilidades pelo desempenho exigido para se atingir os objetivos. Então, o empreendedor, profissional empreendedor, ele é um protagonista, né? Ele toma a frente, ele faz e, diante das dificuldades, ele não desiste. Ele persiste, né, num momento de crise, né, que nem enfrentada pelo coronavírus, ter que se reinventar, ter que buscar formas novas de oferecer produtos, ou outras formas de oferecer serviço, outras formas de fazer o atendimento, via online, via chat, via WhatsApp, via, enfim, redes sociais. Né? Então, é uma pessoa que não desiste frente às dificuldades. Isso é uma outra característica do empreendedor. Né? Então, há algumas características ligadas à questão de planejamento, né? Deixa eu passar aqui. Em relação a planejamento. Então, ele dedica-se de modo pessoal para levantar informações de clientes ou fornecedores, investiga por si próprio como produzir um produto ou como prestar um serviço, e consulta especialista para seguir assessoria técnica e comercial. Né? Então, não necessariamente o empreendedor ele tem que saber tudo de tudo.
né? Às vezes, que nem o caso da Matilde lá do início, excelente fabricadora de bolos, inclusive na parte comercial, sabe muito bem como divulgar os seus produtos na rede social. Por exemplo, porém, ela tem muita dificuldade de gestão, não tem nenhum controle do que entra, do que sai, não sabe quanto custa para produzir o bolo dela, não sabe gerir o fluxo de caixa, não sabe, enfim, completamente perdida no que diz respeito a controle financeiro. Talvez ela esteja no próprio processo, ela tenha problemas de processo, por exemplo, perder muito material, ter desperdício, né? E para isso ela tem a possibilidade, né, de contratar pessoas ou consultar especialistas que dê a assessoria que ela precisa, né? Uma assessoria que é fundamental, a assessoria do contador ou do contabilista, né? Ele faz as guias, ele gera as guias, ele dá um norte, um caminho da questão tributária, da questão fiscal, né? Quanto que está pagando de imposto, quando não está, qual é o melhor regime tributário para aderir, se é uma empresa limitada, uma empresa SA, um MEI, uma Eireli, que tipo, né? Essa constituição social da empresa. Esse é o tipo de norte que se busca uma assessoria, se busca um contador, porque o empreendedor não é obrigado a saber. E, de fato, não tem a necessidade de ele saber tudo. Ele tem que focar naquilo que ele é bom. O empreendedor precisa se desenvolver naquilo que ele é bom. Não adianta perder um tempo. A pessoa é excelente no comercial. Perder tempo estudando uma coisa que ela não gosta, que ela não vai conseguir fazer, que é a parte de gestão financeira. Para isso, ela pode contratar alguém que presta esse serviço, né? E assim ela consegue desenvolver melhor aquilo que ela gosta, que é a parte comercial, né? E cada um fazendo aquilo que gosta, isso aí faz parte das pessoas. Isso para quem estuda gestão de recursos humanos é fundamental isso, incentivar que a pessoa se sinta bem dentro de um ambiente que proporcione os desafios, ou que proporcione a pessoa se desenvolver dentro daquilo que ela é boa, né? Da sua melhor capacidade. É um aproveitamento das competências técnicas. Outra parte de conjunto, né, ali em relação ao planejamento. Criar metas e objetivos que ofereçam desafios e que tenham um significado pessoal. Ter visão de longo prazo, clara e específica, e estabelecer objetivos de curto prazo que possam ser medidos. Então, inicialmente o que eu falei, né, metas e objetivos pessoais são aquilo que motivam cada pessoa a fazer dentro das suas competências, daquilo que agrada mais, né? Assim como ter uma visão de longo prazo, é saber aonde quer chegar, é saber quais são os passos que tem para se chegar até determinado objetivo. Cheguei aqui, quais são os passos que eu tenho que ter adiante para poder conseguir ter um desenvolvimento, conseguir me satisfazer profissionalmente, me satisfazer como empresário ou como funcionário de uma empresa. E também ter objetivos de curto prazo que podem ser medidos. Às vezes a gente coloca uma meta desafiadora tão à frente que ao longo do caminho vai se perdendo. Por exemplo, meta de faturar R$1 milhão num ano. Isso é uma meta de longo prazo, vamos dizer assim. Mas e nesse curto prazo? O que está me motivando a ir adiante? Então eu teria que ter todos os meses um indicador que me diga, olha, esse mês eu faturei 100 mil, esse mês eu faturei 150 mil, esse mês foi 50 mil, né? Que é onde a gente possa ter esses objetivos fragmentados, vamos dizer assim, né? Pegar um todo e dividir em várias etapas, né? Ou, por exemplo, a pessoa tem o objetivo profissional de ser um diretor, um executivo de uma grande empresa. Que cursos que ela tem que fazer no meio do caminho, aperfeiçoamento, pós-graduação, estágio, né? Tem esses objetivos de curto prazo que vão levar
a pessoa num prazo longo, né, a respeito do objetivo maior, da meta maior, né? Dividir tarefas de grande porte em tarefas menores, né, estabelecendo prazos para realização, que é exatamente o que eu estava falando anteriormente, né, fazer um estágio primeiro, fazer uma pós-graduação, né. Revisar periodicamente os planos, né, daqui a pouco alguma coisa no meio do caminho mudou a estratégia, mudou o plano final e todo o planejamento tem que ser revisto. E manter os registros financeiros para orientar as tomadas de decisão. Então, o que norteia a empresa é o caixa. Está faturando, está dando dinheiro, está funcionando, vamos seguir nesse caminho. Tem um ditado que não tem erro que diz, o time que está ganhando não se mexe, não é? Então, está funcionando assim, vamos dar seguimento. Não está funcionando desse jeito, vamos mudar a estratégia, né? Então, isso é uma visão de planejamento. Ter uma rede de contatos, né? Utilizar as estratégias definidas para influenciar ou persuadir os outros, né? Utilizar indivíduos-chave para a consecução de seus objetivos e agir para estabelecer uma ótima rede de contatos, network. Isso não é usar as pessoas, isso é trabalhar com as pessoas, né? Estar rodeado de pessoas ou empresas ou instituições que te permitam atingir determinado objetivo, né? A palavra networking, né, que é estabelecer essas redes de contatos, isso é fundamental em qualquer estágio da vida, seja para funcionário, seja para o dono da empresa, né? Quanto mais pessoas você conhecer que possam te gerar algum benefício ou alguma parcerias ganha-ganha, né, onde todo mundo sai ganhando de alguma forma, isso é fundamental. E a gente precisa desse tipo de parceria para que as empresas possam se desenvolver. Buscar a independência em relação às normas e ao controle dos outros, manter a sua opinião, mesmo diante da oposição e de resultados negativos, expressar confiança na sua própria capacidade de complementar uma tarefa ou de enfrentar um desafio, né? Então, a questão de dependência, de autoconfiança, de saber que sim, que pode fazer, de que tem essa opinião forte a respeito de que tem que ser dessa forma, vamos debater, vamos trazer isso, mas sem perder a essência e a características de que está fazendo aquilo que se tem que se tem uma visão, né? Então, tentar fugir das normas, né? A questão de autoconfiança não, mas sempre foi assim, né? Isso é uma coisa que a gente, mas sempre foi assim desse jeito. Mas então, quem sabe se fizesse dessa outra forma, será que não ia, né? É uma pessoa investigativa, é uma pessoa que pergunta, que questiona, né? Então, essa é uma característica relacionada ao conjunto poder que a ONU, né, desenvolveu para as características do profissional empreendedor. A economia globalizada exige que as empresas contratem funcionários altamente competentes e que possuam principalmente características empreendedoras. Porém, o mercado carece de profissionais desse tipo. Contudo, algumas empresas não enxergam isso e acreditam que seus recursos humanos são apenas custos a serem desenvolvidos. Então, olha que importante essa colocação de analisar que as empresas estão precisando de profissionais com as características empreendedoras. Então, o empreendedorismo não é só para quem quer abrir empresa. Eu já falei isso desde o início e tenho trazido até agora. O empreendedorismo é uma característica que a pessoa desenvolve, né? Agora, depois nós vamos ver em seguida as características do profissional intraempreendedor. Mas é um profissional que às vezes a empresa não valoriza, não incentiva a educação empreendedora, incentiva assim na questão de capacidade técnica. Você
do setor de recursos humanos, então você vai fazer um curso de departamento pessoal, você vai fazer um curso de uma pós-graduação em gestão de pessoas, não sei, coisas ligadas dentro do contexto de cada nicho, né? Agora, o empreendedorismo, a educação empreendedora, ela acaba ficando de lado, fica centralizado lá nos cabeças da empresa, né? Então, essa realidade está mudando e o mercado já está buscando ter esse tipo de profissional, buscar diretamente esse tipo de profissional no mercado. Então, a empresa que adota uma postura intraempreendedora valoriza a mão de obra que adota os comportamentos empreendedores e exercita em seu dia a dia, encontrando oportunidades de novos negócios, desenvolvendo novos produtos ou serviços, ou ainda criando processos melhores para fazer as coisas, conquistando eficiência organizacional e superando os objetivos propostos pela empresa. Então, não é só criar produto novo, não é só inventar uma forma nova de vender. Às vezes, mudar alguma característica no processo que reduza custo, que aumente produtividade, que aumente lucratividade, faz parte do processo empreendedor, que nem sempre é o cabeça da empresa. Os próprios funcionários, a linha de produção, todo mundo pode ter essa característica e desenvolver dentro de uma empresa. E aí a gente entra no profissional intraempreendedor, né? O que é? Quem é o profissional intraempreendedor? É um funcionário que procura sempre inovar e criar oportunidades de negócio, estruturando e coordenando os recursos disponíveis de maneira diferente, com o objetivo de criar, agregar valor para a empresa por meio da identificação e satisfação das necessidades não atendidas de seu futuro cliente. Descrevemos exatamente tudo que a gente já conversou até agora, né? E o que faz esse profissional? Ele faz muito mais do que as tarefas que normalmente lhe são atribuídas, porque ele tem uma visão mais ampla e não fica satisfeito em fazer somente o que lhe foi pedido. Ele está disposto a correr os riscos envolvidos nesse processo e quase sempre obtém sucesso e é recompensado. Então, veja bem, a pessoa não está satisfeita, está desgostoso com com fazer o operacional, com fazer sempre a mesma coisa, né? E inova, traz uma coisa diferente, traz uma forma diferente de fazer a coisa e tudo toma um novo rumo, né? Essa é uma característica muito importante do profissional intraempreendedor. E agora nós podemos ver 10 atitudes que o empreendedor ele gosta de adotar no seu dia a dia. Então, primeiramente, ele prefere pedir desculpas do que solicitar a permissão para fazer as coisas, né? Então, ele é um profissional que ele prefere fazer antes de pedir uma permissão, né? Lógico, né? Aquela questão de assumir riscos calculados, até que ponto nós podemos fazer alguma alteração dentro do processo que não prejudica a empresa, mas ele prefere fazer antes de agir, aquela questão de ser uma pessoa proativa, né? Faz de tudo para materializar uma ideia, então é uma pessoa que não fica só no pensamento das coisas, ele é uma pessoa prática, uma pessoa que age, né? Tira o projeto do papel e faz acontecer, uma pessoa de atitude. Ela trabalha todo santo dia consciente da possibilidade de perder o seu emprego sem ter medo disso, né? Então, é aquela questão, novamente, assumir riscos calculados. Ele sabe que é um risco, mas ele não desiste, ele tem persistência, né? Essa é uma atitude de um profissional intraempreendedor. Ele é leal e honesto com as pessoas que financiam e acreditam nele, né? É a questão de dar um feedback honesto, dizer a que ponto está determinado projeto, quanto tempo falta para terminar, se está dando certo, se não dá, mas ele engaja as pessoas que estão acima dele e que permitem fazer isso. Então ele age para formar uma equipe competente de voluntários que demonstram entusiasmo no que faz. Lembram? Pessoas, processos e produtos, né? Então, pessoas é
o número 1, né? Trabalhar com as pessoas, engajar as pessoas, ele é um líder, ele é um motivador, ele faz as pessoas engajarem e entrarem junto, então, e demonstram muito entusiasmo, gostam de fazer, gostam de ser desafiadas e repassam isso para os outros membros da equipe. Ele ignora todas as regras que possam atrapalhar a realização dos seus planos. Então, é uma pessoa motivada. Tem a pessoa que vê aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Vê a oportunidade, vê o limão, faz uma limonada, né? Então, ele ignora o que pode dar errado e foca naquilo que vai dar certo, naquilo que pode dar certo, né? No caso de regras, né? De pensar fora da caixa, vamos dizer assim. Ele constrói uma rede de contatos capacitados a lhe prestar o auxílio quando necessário. É aquilo que eu falei anteriormente, da característica do empreendedor. Ele não sabe sobre tudo, mas ele tem que ter as pessoas certas que vão indicar até as respostas que ele precisa. Ele incorpora a modéstia e trabalha sem alardes para evitar os mecanismos de defesa da empresa, né? Então, ele vai fazendo, né, as coisas, né, de uma forma mais discreta, e quando ele consegue ter uma apresentação, um resultado, algo que possa ser visual, né, ou que apresente um futuro recurso que possibilite a melhora dos processos, ou maior lucratividade, ou menos custo, e evita que as pessoas digam, não faz isso, não vai dar certo, não foca aí no teu operacional, né? Ele não está aí para isso. Então, ele trabalha sem alardes. Ele procura alcançar as metas de modo realista em relação aos recursos disponíveis para atingi-la. Então, ele trabalha com os recursos que ele tem, né? Se ele tem condições de buscar, ir atrás de quem pode fornecer esse tipo de recurso, ele vai ir atrás. Mas se ele não tiver, ele vai trabalhar absolutamente com o que ele tem na mão. E a última característica é sempre mantenha o foco no seu trabalho, né? Se ele se prontificou e decidiu que vai fazer aquela coisa, ele se compromete em levar isso até o fim. Essa é uma atitude do profissional intraempreendedor. Então, essa primeira aula a respeito de empreendedorismo, eu quis trazer para vocês o que é um profissional empreendedor, quais as características do empreendedor e o que é o empreendedorismo, certo? Na próxima aula, vamos trazer de uma forma bem prática e explicar o que é um modelo de negócios, para que ele serve e como ele pode ser aplicado nas empresas, certo? Quem gostou, curte aí, compartilha e continuem de olho nas nossas aulas, que a gente tem bastante material legal para trazer, certo? Professor Giovanni Barbosa trazendo cada vez mais novidades para vocês.